dá para aprender a pilotar numa moto grande? Existem casos, mas eu não recomendo e vou te explicar por quê. Tem um amigo meu que depois dos 50 anos resolveu que ia andar de moto. Ele disse que não queria uma moto urbana de baixa cilindrada, né? CG, Phaser 150. Ele queria alguma moto já com algum porte maior. Aí eu sugeri a Versys 300, porque é uma moto leve, é uma moto com um porte grande, parece uma moto maior, né? E o motor, apesar de ter uma certa força, ainda não é nada muito assustador. Aí ele foi lá e comprou a Tiger 800. Tiger 800 daquela, não sei se é XCX, CXC, é aquela com a roda raiada aro 21 na frente, né? Ela é gigantesca, não dá pé pra mim. E é isso, a primeira moto desse meu amigo foi uma Tiger 800. Uma moto de 90 cavalos, com 850 milímetros de altura do banco. Ele não é muito mais alto que eu não, ele fica na pontinha do pé. Isso quer dizer então que dá para começar com moto grande, né? Então, a minha primeira chefe do meu trabalho atual, antes de entrar nesse trabalho, ela era datilógrafa. Para você que é muito jovem, datilógrafa era uma profissão e que eram as pessoas que trabalhavam com a máquina de datilografia. Para você que é muito jovem, máquina de datilografia eram as máquinas que se usava para escrever antigamente. Não tinha computador, as máquinas de datilografia é um negócio enorme de metal, tinha as teclas manuais, e essas teclas manuais elas ativam todo o sistema de alavanca para bater um carimbo no papel. Você coloca o papel na máquina e você carimba no papel. Não é igual teclado que você trabalha só com os dedinhos, né? Você trabalha com a mão levantada para dar uma pancada no teclado, e essa pancada, quanto mais forte a pancada, melhor fica a impressão da letra no papel. E a característica de quem trabalhou com datilografia, por ser analógico, por carimbar direto no papel, né? Se você errar, você perde a folha. Imagina você digitou lá uma folha inteira e erra no final da folha, e é um papel oficial, aí você tem que datilografar tudo de novo. Então os datilógrafos são muito rápidos e muito precisos, eles não erram. Minha mãe já trabalhou de datilógrafa também. Ela consegue digitar na velocidade do pensamento. E quando esse pessoal que aprendeu na datilografia migra para o computador, eles não conseguem controlar a força de bater no teclado. E essa minha chefe era assim. Quando ela estava despachando um processo para concluir uma análise lá, parecia uma metralhadora, sabe? Então, como eu disse, minha mãe também foi datilógrafa. E quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, ela me botou para treinar datilografia. Então eu aprendi a digitar numa máquina de datilografia. E meu primeiro emprego foi de digitador numa empresa que prestava serviço para a Receita Federal. A gente transcrevia declarações de imposto de renda, declarações de ITR e papel de FGTS. E eu cheguei a ser o digitador mais rápido, que dava maior produção, né? E que dava menos erro, menos correção. Então era bom. Só que leva um tempo para você ficar bom na digitação. No começo, quando você está aprendendo, você está ali conscientemente escolhendo onde bater, né? Então você conscientemente está controlando a força que você vai bater no teclado,
conscientemente está escolhendo a terceira letra da primeira fileira para depois bater a quarta letra da quinta fileira com tal dedo, tal. E quando você está fazendo de forma consciente, você erra muito e você não consegue ser rápido, né? Não consegue ser preciso. Aí conforme você vai treinando, vai digitando, vai datilografando, bate flecha, aí chega uma hora que o seu corpo aprende a fazer isso e o seu cérebro consegue fazer quase automaticamente. Então você não precisa mais ficar pensando em qual tecla você está batendo, você só pensa na palavra e transcreve a palavra. Quando você chega nesse nível, aí quer dizer que você é bom, quer dizer que você finalmente aprendeu a fazer aquilo, né? Pensa quando você estava aprendendo a dirigir, quando você estava fazendo autoescola. Você tem que ficar pensando quando você vai apertar a embreagem, você tem que ficar pensando a hora de colocar o pé no chão, tem que ficar calculando a hora de ligar e desligar a seta, para que lado que você vai puxar o botãozinho, tem que ficar medindo a sensibilidade do acelerador, o quanto você vai acelerar, o quanto você vai soltar o acelerador, tudo isso de forma consciente. Quando você está consciente, você está muito sujeito a erros, está muito sujeito a cometer enganos, né? Se confundir. Até que chega uma hora que você consegue gravar vídeo, ficar falando groselha enquanto está dirigindo, e quem está dirigindo é o seu cérebro lá, subconsciente. Não sei se esse é o termo certo, estou usando o que a mídia usa, né? Aí você aprendeu a pilotar. Assim como para aprender datilografia, você leva um tempo, né? Você tem que tirar do consciente para chegar no inconsciente, para daí você de fato não cometer tantos erros. Para pilotar a mesma coisa, no começo você tem que ficar dosando o acelerador, no começo você tem que ficar pensando a hora de colocar o pé no chão, você está ali controlando o peso da moto na curva e dando seta, e você se perde e pode cair. E se você começa com uma moto street de baixa cilindrada, CG, Phaser 150, scooter não adianta, bis não adianta, porque você precisa aprender a trabalhar com o câmbio. Então o ideal é que a primeira moto tenha embreagem e tenha caixa de marcha. Então com uma moto leve de baixa potência, você só precisa aprender a dosar sem se preocupar com a potência da moto. Você só precisa aprender a colocar o pé no chão sem se preocupar tanto com o peso da moto. Você precisa se concentrar em dar a seta, desligar a seta, com ela leve na curva. Agora imagina você pilotando de forma consciente, tendo que aprender a dosar o acelerador, tendo que aprender a colocar o pé no chão, tendo que aprender a ligar e desligar a seta, e além disso tendo que lidar com a potência da moto e com o peso da moto. Se você vai para uma moto grande já sabendo os básicos, né, com todo o básico já automático na sua cabeça, aí você só precisa se preocupar mais com a potência e com o peso. São coisas a menos para você lidar. O custo de consertar uma moto pequena, né? E o custo de consertar uma moto desse tamanho. Se uma Titan cai no chão, ela rala o cantinho aqui, quebra uma manete talvez. Aí você vai lá, cincão, você compra uma manete e troca. Agora imagina derrubar essa daqui. Ela é tão pesada que ela entorta o guidão, quebra o retrovisor, quebra uma carenagem. Aí o custo de você manter isso, por mais que você tenha uma situação financeira mais confortável, são custos desnecessários que dá para evitar se você engolir o orgulho e começar, né, a aprender com um produto mais condizente com a realidade. Reserva do tanque de combustível atingida, ir até um posto de combustível em breve, ok. Então você, meu camarada, que está pensando em começar a andar de moto, existem pessoas que começam a pilotar em moto grande, mas eu não a recomendo. Eu acho que você deve sim começar com uma street de baixa cilindrada. E quando pilotar a street, fica uns 6 meses aí com uma Titan, ou com uma Phaser 150. Aí depois você pega uma moto maior. Aí você coloca etapas no seu aprendizado de pilotagem, né? Se gostou, deixa um gostei. Considere se inscrever no canal para estar sempre aqui com a gente.
Muito obrigado pela companhia nessa manhã de sábado. Falou!